Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Outro sim, eu estou na saga do meus 100k. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de crochê e ainda não é inscrito e peça para ele se inscrever também. Desde já, eu te agradeço muito. Que Deus te abençoe. Então, vamos à nossa aula de hoje. Este caminho de mesa eu confeccionei com a linha Anne e usei a agulha de número... Este caminho de mesa eu confeccionei com a linha Anne e usei a agulha de número 2,5. Na largura daqui a aqui, ele ficou com 36 centímetros. E no comprimento daqui a aqui ficou com 63 centímetros. Eu fiz apenas 3 módulos, mas se vocês quiserem fazer maior, é só irem acrescentando módulos, fazer com 4 módulos, com 5 módulos, aí fica a critério de vocês, aí vai ficar mais comprido. Também, se quiserem mudar, ao invés de fazer com a linha Anne, pode fazer com qualquer fio que vocês tiverem. Lembrando que, dependendo da espessura do fio, ela vai ficar maior. E a quantidade de fio que eu usei foi bem pouco. Observem que este é o novelo da linha. E ainda me sobrou esta quantidade. Lembrando a vocês que eu fiz neste tamanho. Caso queiram fazer maior, com certeza vão usar mais linha, mas ela é bem econômica. Então, me sobrou ainda um tanto razoável de linha. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigada a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar a linha Anne, da Círculo. Esse novelo, ele tem 500 metros, é 100% algodão. O tex dele é 295 e a cor é rosa candy, 3525. E a agulha que vamos usar é a agulha de número 2,5 milímetro. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 63 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 63 correntes. Feitas as 63 correntes, vou marcar a última que fizemos, vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3, para a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode fazer mais correntes. E vou fazer mais 2. Então, vamos ficar aqui num total de 5 correntes. 3 correntes é a altura do meu ponto e as 2 correntes são 2 correntes que vamos pular da carreira anterior. Então, 1, 2, na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui nós já fizemos o nosso primeiro quadrado. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto rede, de quadrados de 2 correntes. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, ponto alto. O meu segundo quadrado. 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, ponto alto. Terceiro quadrado. Então, eu vou fazer assim até o final destas correntes, esta carreira de ponto rede. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, então, eu completei aqui esta primeira carreira. Para esta largura, nós vamos ficar aqui com 21 quadrados. Então,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quadrados. Caso queiram fazer mais largo, pode sim fazer. Aumentem a quantidade de quadrados. Aumentar de 2 em 2 correntes, porque o quadrado aqui, ele tem 2 correntes. Então, vocês podem fazer com a quantidade de quadrados que quiserem, se quiserem essa primeira parte mais larga. Lembrando que a quantidade de quadrados que vocês vão fazer serão a quantidade de carreiras. Então, aqui eu tenho 21 quadrados. No final deste gráfico, eu terei 21 carreiras. Entendido até aqui? Agora, eu vou repetir mais uma vez essa carreira de ponto rede. Somente copiar. Onde são os pontos altos, eu vou copiar os pontos altos, e onde são as correntes, vou copiar as correntes. Como é só repetição, eu vou fazer esta carreira e já trago. Então, como prometido, já repeti aqui a carreira anterior. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui com 2 correntes, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou fazer mais 2 correntes, vou virar o meu trabalho. Então, 2 correntes é para a altura do meu ponto alto, e 2 correntes são essas 2 correntes que nós vamos pular. Então, neste início, nesta ponta e na outra, eu vou copiar 2 quadrados. Então, copiei um quadrado, 2 correntes, copiar o ponto alto. Então, eu fiz aqui 2 quadrados. Nesta ponta e na outra ponta, nós teremos 2 quadrados até o final do nosso trabalho. Aqui no meio, eu vou fechar com pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. 1 e 2. E fazer o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. 1 ponto alto, 2 pontos altos. Fazer o ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou fechar com pontos altos estes quadrados do meio. Vou fechar e somente vou copiar estes 2 quadrados nesta ponta. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu finalizei esta carreira. Eu copiei os 2 quadrados em uma ponta, os 2 quadrados na outra. Como eu falei, estes 4 quadrados, 2 em uma ponta e 2 na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. E aqui no meio, eu apenas fechei com pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já iniciei esta carreira copiando os 2 quadrados e aqui 4 pontos altos. Os primeiros 4 pontos altos eu copiei. Agora, aqui no meio, eu vou abrir novamente quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto, abrir um quadrado. Vou abrir o segundo quadrado, 2 correntes, pular 2 pontos altos, terceiro ponto alto. Vou fazer assim, vou abrir os quadrados novamente até esta ponta. Nesta ponta, eu vou repetir o mesmo que eu fiz na outra. Vou copiar os 4 últimos pontos altos e os 2 últimos quadrados. Então, eu vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Então, aqui está. Copiei os quadrados e os 4 pontos altos em uma ponta e na outra. E aqui no meio, somente abri quadrados novamente. Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadrados. Sempre que eu trouxer a próxima carreira, eu já vou trazer iniciada, porque aqui nós só vamos copiar, ok? Para não fazer tudo no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou sempre iniciar a carreira, porque nós vamos só copiar. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já iniciei esta carreira, os 2 quadrados e os 4 pontos altos. Copiei aqui mais um quadrado próximo aos pontos altos. Feito isso, aqui eu vou fechar 2 quadrados. Então, são 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. 2 correntes, vou colocar os 2 pontos altos. Então, eu fechei aqui nesta ponta 2 quadrados. Vou copiar 4 quadrados. Então, 2 correntes, 1 quadrado. Copiei um quadrado, o segundo,
o terceiro e o quarto quadrado. Copiei aqui no meio 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Vou fechar o quadrado do meio. Da mesma forma, são 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos. Este quadrado é exatamente o quadrado do meio do nosso trabalho. Deste lado, eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, eu vou copiar 4 quadrados, como eu fiz aqui, vou fechar 2 quadrados, e o restante da carreira, vou copiar, apenas copiar. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou repetir lá. Então, eu vou completar e já trago. Então, aqui está mais uma carreira finalizada. Os 2 quadrados, os 4 pontos altos. Copiei um quadrado da carreira anterior, fechei 2 quadrados, copiei 4 quadrados, fechei o quadrado do meio. Deste lado, repeti o mesmo que eu havia feito desse. 4 quadrados, 2 quadrados fechados, copiei o último quadrado e o restante da carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira, os 2 quadrados, os 4 pontos altos, este quadrado, copiei os pontos altos da carreira anterior e os quadrados até o quadrado próximo aos pontos altos. Aqui no meio, eu vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Fechar o quadrado anterior aos pontos altos, abrir um quadrado em cima dos pontos altos, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. E fechar o quadrado após os pontos altos. Então, fechei o quadrado após os pontos altos. Então, nesta carreira, a diferença que nós teremos será aqui no meio, que eu vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, abrir um quadrado em cima dos pontos altos e fechar o quadrado após os pontos altos. E o restante da carreira, eu apenas copiei. Então, vou repetir deste lado, vou só copiar o restante da carreira. Vou completar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Pronto, aqui está. Deste lado, apenas copiei o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Aí, copiei aqui 3 quadrados. Na carreira anterior eram 4, nesta eu copiei 3. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri o quadrado em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Deste lado, da mesma forma, os 3 quadrados. Copiei os pontos altos, o quadrado, os pontos altos e os quadrados restantes. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira, chegamos em cima destes pontos altos. Aqui, eu vou reabrir os 2 quadrados. Então, eu vou fazer as 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, aqui em cima destes pontos altos, eu apenas reabri os 2 quadrados. Aqui, eu vou copiar 2 quadrados. 2 correntes, copiei um quadrado, 2 correntes, o segundo quadrado. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, com os 2 pontos altos. E aqui no meio, eu vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos, copiar o quadrado do meio, apenas copiar. E deste lado, da mesma forma, abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos, fechar o quadrado após os pontos altos. Então, ficou desta forma. Aqui, eu vou copiar os quadrados, abrir 2 quadrados e copiar o restante da carreira, da mesma forma que eu fiz aqui. Vou completar esta carreira. Assim fiz, completei esta carreira. Copiei os quadrados, os pontos altos, fiz quadrado aqui, então, abri 2 quadrados e copiei os quadrados da carreira anterior. Aqui no meio, fechei um quadrado antes dos pontos altos, abri quadrados no meio e fechei um quadrado após os pontos altos. Deste lado, fiz da mesma forma. Agora, daqui por diante, por algumas carreiras, aqui nós não vamos fazer mais nada, apenas copiar os quadrados. O que nós vamos fazer é neste meio, nós vamos abrir o nosso triângulo. Então, a cada carreira, nós vamos fechando o quadrado antes dos pontos altos deste lado e depois os pontos altos deste lado. Vou abrir o triângulo até que sobre este quadrado em uma ponta e na outra.
Então, carreira a carreira, eu vou abrindo o triângulo. Então, vou fechando os quadrados na parte de fora, tanto de um lado quanto do outro. E aqui, somente copiando os quadrados, até que aqui fique apenas um quadrado em cada ponta. Como é só repetição, eu vou fazer estas carreiras e já trago para mostrar para vocês. Pronto. Como prometido, já adiantei aqui algumas carreiras e trouxe para mostrar para vocês. Como eu falei, nós íamos fechar os quadrados na parte de fora, tanto de um lado quanto do outro. Aqui no meio íamos fazer quadrados e até que nesta ponta e nessa sobrasse apenas um quadrado de cada lado. Então, foi o que eu fiz. Aqui está. Agora, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, vou repetir do outro lado, porém, fechando o nosso triângulo. Então, ao invés de nós fecharmos os quadrados de fora, daqui para frente, nós vamos fechar os quadrados de dentro. Então, vamos abrir estes pontos, então, vamos abrir quadrados aqui em cima destes pontos altos e vamos fechar os quadrados de dentro, tanto de uma ponta quanto da outra. Vamos fazendo assim até esta ponta. Então, essa parte aqui nós vamos copiar lá novamente, até que sobre apenas esta carreira de ponto rede. Então, eu vou fazer mais uma carreira fechando o quadrado de dentro, daí pra frente eu vou continuar fazendo, e quando encerrar, eu trago para mostrar para vocês. Então, eu iniciei esta carreira copiando o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Como eu falei, nós vamos abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos, então, duas correntes, pular os dois pontos altos, copiar o último ponto alto. E daqui para frente, nós vamos fechar os quadrados do meio, os quadrados de dentro, vou colocar assim. Até aqui, nós estávamos fechando os quadrados de fora, agora nós vamos fechar os quadrados de dentro, tanto de uma ponta quanto da outra. Então, eu fechei o quadrado após os pontos altos. Vou copiar os quadrados da carreira anterior, vou fechar este quadrado antes dos pontos altos, abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos e copiar o restante da carreira. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Aqui está esta carreira. Aqui nesta ponta, apenas copiei, abri um quadrado em cima dos pontos altos. Fechei o quadrado na parte de dentro, após os pontos altos. Deste lado, fechei o quadrado de dentro antes dos pontos altos. Abri um quadrado aqui e copiei o restante da carreira. Agora, eu vou continuar fazendo desta forma, fechando os quadrados na parte de dentro e copiar essa parte lá na outra ponta também. Agora, eu vou continuar fazendo da mesma forma, copiando carreira a carreira, porém, daqui para frente, fechando o triângulo. Vou continuar fazendo e já trago para mostrar para vocês. Quando trouxer, já trago o nosso trabalho completo, explico tudo para vocês. Com certeza, vocês vão sim conseguir fazer. Como prometido, já adiantei aqui o gráfico da nossa aula de hoje e trouxe para mostrar para vocês, explicar tudo direitinho. É fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Na gravação, eu fiz até esta carreira, então, eu fechei os quadrados de dentro. E falei que a cada carreira, nós íamos fechar os quadrados de dentro para fechar o triângulo. Foi o que eu fiz. A cada carreira, fechei os quadrados na parte de dentro, tanto de um lado quanto do outro. Quando chegarmos nesta carreira, que aqui no meio nós teremos 3 quadrados, a próxima carreira será a carreira destes quadrados em uma ponta e na outra. Então, na próxima carreira, eu vou fazer esta parte, estes quadrados. Depois, repetir novamente, será a carreira de um quadrado apenas fechado no meio, que é esta carreira aqui. Depois, faremos a carreira somente de quadrados. Depois, esta carreira de pontos altos e finalizar com as 2 carreiras de ponto rede. E também vocês podem tirar um print do trabalho desta aula. Aí, vocês depois irão sanar. Aí, depois, se ficar alguma dúvida, vocês conseguem tirar, ok? Este, como eu falei, é o gráfico. Agora, eu vou repetir ele por algumas vezes. Então, da mesma forma que eu fiz este, eu vou continuar fazendo. Vou continuar repetindo o gráfico até o tamanho que eu desejar. Então, eu vou copiar mais algumas etapas desta e trago para mostrar para vocês. Então, como prometido,
eu já adiantei e trouxe aqui para nós fazermos as últimas carreiras. As nossas próximas carreiras, nós vamos fazer circular por todo o trabalho. Até aqui, nós estamos fazendo reto. As próximas, nós vamos fazer circular por todo o trabalho. Eu fiz 3 gráficos. 1, 2, 3. Porém, vocês vão fazer a quantidade que desejarem, para o comprimento que desejarem, ok? E aqui no meio, eu fiz 3 carreiras de ponto rede. Então, entre eles, entre os gráficos, eu fiz 3 carreiras de ponto rede. E nas pontas, apenas 2 carreiras. Nós iniciamos com 2 carreiras de ponto rede e vamos encerrar com 2 carreiras de ponto rede. Entendido até aqui? Agora, vamos fazer as últimas carreiras por toda a volta. Em cada bico, nós teremos 15 pontos altos. Porém, aqui, nesta primeira parte aqui, eu vou fazer apenas 7 pontos altos. Eu vou fazer 7 pontos altos para este lado. Quando eu vier com a carreira aqui por cima destes quadrados, eu vou completar os 15 pontos altos e vou unir aqui no meio. Então, eu vou subir com as 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer aqui mais 6 pontos altos, que com as correntes vão ficar 7 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Ok? Porém, nós teremos 15, então, os outros, quando eu vier nesta carreira, eu vou completar aqui. Vou fazer aqui 2 correntes, vou pular este quadrado, no próximo quadrado, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes, pular este quadrado, no próximo, 3 pontos altos. Então, aqui, eu vou preencher um quadrado com pontos altos e o outro eu vou apenas copiar. Então, preenchi este com pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular este quadrado. No próximo, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer assim, um quadrado sim e outro não, quer dizer, um preenchido e o outro não, até a carreira do meio. Aqui no meio, nós não fizemos 3 carreiras de ponto rede, então, eu vou fazer até esta carreira. Quando chegar na carreira do meio, eu volto para mostrar para vocês. Pronto, então, como prometido, aqui no meio preenchi um quadrado e outro não, até esta carreira aqui do meio. Então, chegamos nas 3 carreiras que nós fizemos entre os gráficos. Feito isto, fiz aqui o meu último, fechei o meu último quadrado, que será nesta carreira de pontos altos. Sem corrente alguma, vou pular este quadrado. E no quadrado do meio, da carreira do meio, eu vou colocar aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, ficou desta forma. Aqui eu não fiz nenhuma corrente. E aqui no quadrado do meio, eu fiz 7 pontos altos. Feito isto, sem corrente alguma, vou pular este quadrado e já vou para o próximo e vou fechar aqui com pontos altos. Vou colocar os 3 pontos altos. Que este quadrado é o quadrado de pontos altos do outro gráfico. Conseguiram entender? Agora, eu vou fazer assim por toda a volta. Então, aqui em cima destes quadrados, no gráfico, eu vou preencher um quadrado sim e um não. Chegando aqui no meio, eu vou colocar 7 pontos altos aqui. Então, vou fechar este quadrado dos pontos altos, sem corrente alguma, vou pular este quadrado. E aqui no meio, vou colocar 7 pontos altos. Sem corrente alguma, vou pular este quadrado e vou fechar este quadrado da carreira de pontos altos. Aqui, vou continuar fazendo da mesma forma, e nos bicos, como eu falei, em cada ponta, nós teremos 15 pontos altos. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta. Como é só repetição, eu vou fazer esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu já estou finalizando esta carreira, e eu vim finalizar com vocês para mostrar que aqui eu falei que nós íamos ter
15 pontos altos. Aqui eu fiz 7, deste lado eu fiz 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como deste lado nós havíamos feito 7, vamos ficar no total de 15 pontos altos. Para fechar esta carreira, eu vou contar 1, 2, na terceira corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fechei esta carreira. E aqui ficamos com 15 pontos altos no total. Assim, eu finalizei a nossa primeira carreira por toda a volta. Fechei aqui, como eu já mostrei para vocês. Então, em cada ponta, nós ficamos com 15 pontos altos. Então, nesta ponta com 15, nesta com 15, aqui com 15 pontos altos e nesta ponta também com 15 pontos altos. Aqui no meio do nosso gráfico, eu fechei um quadrado sim, deixei um aberto, fechei um sim, deixei um aberto. O último que nós fechamos é este quadrado dos pontos altos. Feito isto, sem corrente alguma, nesta carreira do meio, aqui nós fizemos 3 carreiras de ponto rede. Na carreira do meio, eu fiz 7 pontos altos, sem corrente alguma, nem de um lado e nem do outro. Feito isto, deste lado, continuei fazendo da mesma forma. O mesmo que nós fizemos em um gráfico, vamos repetir no outro. E aqui na carreira do meio, sempre 7 pontos altos, tanto em uma ponta quanto na outra. Ok? Agora, as nossas próximas carreiras, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui em cima dos pontos altos, tanto nas pontas, como aqui no meio onde nós fizemos 7 pontos altos, nós vamos continuar repetindo os pontos altos. Então, aqui são 15, eu vou continuar repetindo os 15 pontos altos, porém, com uma corrente entre eles. Então, aqui eu vou fazer 15 pontos altos, uma corrente, aqui 7 pontos altos, uma corrente, e assim por diante. E aqui no meio, nós vamos sempre diminuindo um grupo de pontos altos. Então, a próxima carreira, eu vou pular este grupo de pontos altos e vou fechar este quadrado. Então, nós vamos diminuindo aqui até que sobre, até que reste, até que fique apenas um grupo de pontos altos. E aqui no meio, a cada carreira, nós vamos acrescentando uma corrente. Então, na próxima carreira será uma corrente, na outra, vamos copiar os 7 pontos altos, colocar 2 correntes, na próxima, 7 pontos altos, 3 correntes, na próxima, 4, e assim até fechar este triângulo do meio, até que lá sobre apenas um grupo de 3 pontos altos. Então, como é só repetição, eu vou fazer as carreiras por toda a volta e já trago para mostrar para vocês e explicar tudo direitinho. Como prometido, eu já adiantei aqui as carreiras por toda a volta e trouxe para mostrar para vocês. Nas últimas falas, eu falei que a cada carreira nós íamos acrescentar uma corrente, que foi o gráfico de onde eu estava tirando, que é um gráfico que eu peguei do Pinterest. Porém, no decorrer do trabalho, eu vi que daquela forma não ficava bom para mim. Eu fiz sim, aumentando uma corrente a cada carreira, e o meu trabalho não ficou reto assim. Ele ficou embabado, ele ficou juntando, não ficou retinho, não ficou plano. Aí, o que eu fiz? Desmanchei e adaptei ao meu ponto a quantidade de correntes. Então, é o que vocês vão fazer. Vocês vão adaptar ao ponto de vocês a quantidade de corrente entre os pontos altos. Pode ser que uma corrente em cada carreira, aumentando uma corrente a cada carreira, no ponto de vocês vai dar certo. Porém, no meu não deu. Não ficou bom. Eu deveria ter tirado uma foto para mostrar para vocês, mas eu esqueci. Depois que eu desmanchei, que eu lembrei dessa ideia. Depois que eu desmanchei, que eu tive essa ideia. Então, eu não tirei foto. Aí, eu adaptei aos meus pontos a quantidade de correntes. E ficou diferente. Eu fiquei com que a quantidade de correntes que eu coloquei aqui, eu coloquei nos bicos, nas pontas, e aqui no meio também, a mesma quantidade. Então, para os meus pontos, o leque ficou com... A primeira carreira não tem correntes, na segunda, uma corrente, na terceira, 2 correntes, na quarta, de novo, 2 correntes, na quinta carreira, 3 correntes, na sexta carreira, 3 correntes novamente, na sétima carreira, 4 correntes, na oitava carreira, 5 correntes e na nona carreira ficou com 6 correntes. Eu vou deixar
na descrição do vídeo quantas correntes eu utilizei no leque. Eu vou colocar lá leque e vou colocar as carreiras e quantas correntes eu utilizei, para vocês verem se para vocês vai ficar a mesma coisa. Se ficar diferente, vocês podem aumentar a quantidade de correntes, ok? Aqui é apenas uma sugestão, vocês vão adaptar o trabalho ao ponto de vocês. E aqui no meio, aqui onde são os grupos de pontos altos, foi o que eu falei. Eu ia diminuir a cada carreira um grupo de pontos altos de um lado e um grupo de pontos altos do outro. Foi o que eu fiz. Outros sim. A quantidade de correntes que eu coloquei aqui também. Aqui, antes de chegar nos leques, a mesma quantidade. E aqui eu fui diminuindo carreira a carreira, os grupos de pontos altos em uma ponta e na outra, como eu falei, até chegar a um grupo de pontos altos. Então, aqui nós finalizamos o nosso trabalho. Essa é a minha última carreira. Ok? Conseguiram entender direitinho? Espero que sim. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês tudo direitinho. Sendo assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!